Olá, minha amiga, olá, meu amigo. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Espiritismo em 30 Minutos. Eu sou o Adriano e hoje estão aqui comigo o Osmar, a Kátia e o Guilherme para seguirmos nossa caminhada de reflexão e aprendizado sobre a doutrina espírita. Sejam bem-vindos, pessoal. Olá, queridos amigos que nos acompanham em nosso podcast Espiritismo em 30 Minutos. Uma grande alegria estarmos juntos novamente. Também aqui com o Adriano, com a Cátia, com o Guilherme. Olá, amigos. Vamos mais uma vez falar um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. Olá, Osmar. Olá, Guilherme, Adriano. E olá a todos os nossos ouvintes aí que nos acompanham no podcast. Estamos para mais um Espiritismo em 30 Minutos e agradecer aí os e-mails que estão nos mandando e aos poucos a gente vai respondendo. Olá os ouvintes, olá os companheiros de podcast. Prazer estar aqui novamente no nosso canal para mais 30 minutos de conhecimento espírita. Bom, e no episódio anterior nós falamos um pouquinho, né, sobre a dúvida que a companheira Rúbia nos enviou. E também falamos sobre o acolhimento dos espíritos depois da desencarnação, né? E hoje nós vamos avançar num tema fundamental da doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito, que nos ajuda a compreender a justiça e o amor de Deus em nossas vidas. Pois é, a gente sempre lembra que a doutrina espírita não cria nada, né? Kardec não cria nada, os espíritos não criam nada, apenas eles nos ajudam a entender a realidade criada por Deus e que sempre existiu. Então, isso acho que é muito importante a gente sempre lembrar, né? Então, não é uma invenção do espiritismo, a lei de causa e efeito, não é uma invenção do espiritismo a reencarnação, a mediunidade, a vida no mundo espiritual. Isso sempre existiu, porque é criado por Deus. O espiritismo nos auxilia a entender essas realidades, inclusive com provas, através da própria mediunidade, né? Provas indiscutíveis e insofismáveis, porque são realmente comprovações dessa realidade que nós aqui estamos refletindo. Então, lei de causa e efeito, a gente pode encontrar uma fala de Jesus, por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, itens 1 a 17, em que ele faz a cura do paralítico da piscina. Então, acredito que seja conhecido esse episódio dos nossos ouvintes. Não vou narrar todo o trecho, né? Mas vou contextualizar. Era uma situação em que havia uma piscina em Betesda, né? Então, em Jerusalém era chamado Piscina das Ovelhas, por isso Betesda. E ali tinha, eles achavam que a água borbulhava, e quando borbulhava, era porque um anjo entrava na água e aquele que pulasse primeiro se curaria de suas doenças. Havia ali um paralítico que estava há 38 anos paralítico, e Jesus olha para aquele homem e fala: Queres ficar curado? E ele diz: Senhor, não tenho ninguém que me lance na piscina depois que a água for movimentada. Aí Jesus fala: Levanta-te, toma o teu leito e vai-te. Ele então se levanta, pega o seu leito e vai, põe-se a andar. Depois, Jesus encontra esse homem no templo e diz: Vês que foste curado, não tornes de futuro a pecar, para que não te aconteça coisa pior. Essa fala, inclusive Kardec comenta isso no capítulo 15 da Gênesis, sobre os milagres do Evangelho. Essa fala, vai, não peques mais, né, para que não te suceda algo pior, está mostrando claramente a lei de causa e efeito. Ou seja, ele está alertando aquele homem que ele pecou, entre aspas, ou seja, ele cometeu erros, equívocos, e ele tinha essa enfermidade dada essa situação de um erro cometido. E Jesus, então, o cura. Nós entendemos que essa cura é possível, né? E também é merecimento desse homem, pela sua fé, pelo término da sua prova ou expiação, mas Jesus o alerta para que ele não erre novamente, para que não lhe suceda algo pior, ou seja, já havia sucedido essa doença em razão de algo que ele havia feito. Então está muito claro aqui nessa passagem a lei de causa e efeito, já muito bem explicada por Jesus. E ao longo do episódio de hoje a gente vai discorrer um pouco mais sobre ela com os companheiros. É o que é bem isso que o Osmar falou, né? Mas eu acho que é muito importante também deixar em alerta que
não confundir, né? Porque lei de causa e efeito é distinta de lei de ação e reação. Existe essa ideia de que ação e reação é alguma lei divina. E não é bem assim, né? Lei de ação e reação é uma lei da física com relação à força e, vamos dizer assim, retorno, né? Então, a força que você aplica, ela volta, né, para você com a mesma intensidade, né? Mas não é bem assim, né? A lei de causa e efeito não é isso. Lei de causa e efeito, ela é uma lei da ciência, ah, ah, tanto a ciência natural, né? Material, ela vem explicar isso, que tudo deriva de uma causa, né? Seja ela humana ou no caso do espiritismo, seja ela uma causa divina, né? E esses efeitos eles estão sempre atrelados a alguma causa. O que a gente tem que tomar de atenção a isso é que qualquer ato, qualquer ação nossa, ela com certeza ela terá uma consequência, né? Não necessariamente que ela virá de imediato, como o Osmar falou, né? Que as ações tomadas pelo espírito lá pode muito provavelmente ter sido em outras vidas, né? Acarreta o agora. Mas ela pode ser consequência em outras vidas, né? Para outras vidas e até mesmo muitas vezes para o nosso futuro, né? Ou então, muitas vezes, consequências que não serão sentidas por nós agora, né? Podem não ser sentidas por nós e serão sentidas por outras pessoas. Porque se a gente tivesse em mente essa relação da ação e reação, né? De tudo que eu faço, de todo o bem que eu faço, isso volta para mim, ou de todo o mal que eu faço, isso volta para mim, essa lei não seria divina, porque ela deveria ser atribuída a todos. E a gente sabe, né, que tudo que aconteceu com Jesus, né, todo o mal que ele sofreu aqui, que mérito ele teve disso, né? Que mal ele fez, que mal ele causou para sofrer tudo que ele sofreu por aqui. Então, essa relação de ação e reação, ela não condiz com a lei de causa e efeito, né? Isso que a gente tem que ter muito atento. Isso aí é apenas uma maneira da gente ficar consciente de nossos atos, de que terão consequências, seja ela para nós ou para os outros, seja ela para essa vida ou para outra, né? O Guilherme citou a questão da lei natural, né? Eu acho que vale a pena a gente citar no livro, né? Lá no livro terceiro do Livro dos Espíritos, que trata sobre as leis morais, lá no capítulo 1, questão 614, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos respondem: a lei natural é a lei de Deus, é a única necessária à felicidade do homem. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer, e ele só se torna infeliz porque dela se afasta. E aí, na sequência, ele fala assim: a lei de Deus é eterna? Os espíritos respondem: é eterna, é imutável, como o próprio Deus. Então, essa lei natural é uma lei de Deus, ela é única, é a única necessária à nossa felicidade. E por quê? Porque ela indica o que eu devo ou não fazer. Só que daí, alguns podem estar se perguntando: mas isso está escrito em algum lugar? Essa lei natural está lá, que eu vou lá e olho e verifico o que eu devo, o que eu não devo fazer? Onde está inscrita essa lei natural em nós, espíritos? Está na nossa própria consciência. E ela é imutável, não é assim, olha, daqui a 20 anos, porque as nossas leis humanas, elas são mutáveis, né? De acordo com o nosso progresso, as leis vão se modificando. A lei divina, ela é perfeita, então ela é imutável. E isso está escrito, essas leis estão escritas na nossa própria consciência. Então, por que ele fala que é razão da nossa felicidade ou infelicidade? A partir do momento que eu vou evoluindo, eu vou conhecendo, né, tendo conhecimento maior, moral, né, vou adquirindo esse conhecimento moral,
eu vou me melhorando, me aprimorando, a minha consciência cobra, de acordo com os meus atos. Então, Paulo falava assim: porque aquilo que eu não quero fazer eu ainda faço, e aquilo que eu gostaria de fazer, isso eu ainda não faço, né? Porque nós já temos alguns conhecimentos, mas moralmente nós não chegamos na perfeição. Então, entre acertos e erros, algumas coisas nós fazemos de acordo com a lei e outras coisas não. E quando eu não caminho ajustado com a lei, com as leis divinas, o que acontece? Eu fujo desse caminho, há consequências. Isso é a questão da lei de causa e efeito. Há consequências dos meus atos. Então, eu sou responsável por aquilo. A gente fala isso, né? Eu sou artífice do meu futuro. Eu sou responsável pelas minhas ações, né? Desde que eu já tenha consciência daquilo, então tá tudo gravado na minha consciência. Claro que eu tenho consciência. Só que quando eu vou me aprimorando, eu vou me melhorando moralmente, tudo isso fica mais claro para mim. Então, de acordo com o que eu já sei, de acordo com aquilo que a minha consciência já me cobra, eu procuro fazer melhor. E se eu não faço, eu vou obter consequências disso. E aí o Guilherme estava falando da lei da física. É só para poder entender que existe na física a lei de ação e reação, né? Que joga uma bola, a bola bate, então é uma ação, bate numa parede e retorna com a mesma força, né? Joga com uma força, ela retorna com a mesma força. Na lei de causa e efeito, é lógico que existe. Quando o Guilherme fala assim, pode ser nessa existência ou em outra, isso realmente pode. E não é. A gente precisa também tomar um cuidado de não pensar que é a lei de talião, né? Olho por olho, dente por dente. Não é dessa maneira, porque lembremos que Deus é justo e misericordioso. Tudo que nós fizermos haverá consequências, né? Então, tudo que os atos bons haverão consequências, os atos que não forem bons também haverão consequências, mas no nosso caminho vão haver acertos e desacertos, e de acordo com aquilo que eu for me melhorando, o Osmar que sabe, o Osmar fala sempre, eu vou pedir para que ele repita. Você fala acho que é Emmanuel que usa, Osmar, um termo que ele fala que do trabalho no bem. Quando É, a justiça divina. Você não quer falar sobre isso? porque Chico Xavier diz que nós temos que evoluir por desidratação, né? Ou pelas lágrimas do sofrimento, ou pelo suor do trabalho. Então, esse processo de causa e efeito, ele tem a ver com isso. Como eu vou arcar com as consequências dos meus atos? Será pelas lágrimas do sofrimento ou será pelo suor do trabalho, né? Então, por isso que não dá para a gente levar ao pé da letra e achar que tudo exatamente que eu faço literalmente vai gerar uma consequência. Então, se eu assassino alguém, eu serei assassinado. Se eu for assassinado, alguém vai ser o assassino. Esse assassino terá que ser assassinado por alguém, que terá que ser assassinado por alguém, e vai ficar no círculo vicioso eterno. Não é assim que funciona, né? Se eu assassinei alguém, eu posso vir trabalhar no bem, como um médico, como um socorrista, como um bombeiro, como um enfermeiro, enfim, né? Então são várias situações de resgates. Não é necessariamente o sofrimento, é pelas lágrimas do sofrimento, mas é pelo suor do trabalho. Emmanuel vai dizer então no livro Perante Jesus, o capítulo é chamado Remuneração Espiritual. Ele diz que quando o trabalho se transforma em prazer de servir, surge o ponto mais importante da remuneração espiritual. Ou seja, qualquer trabalho que seja útil para o próximo e que eu faça com alegria e sirva, né? Sirva ao próximo, seja voluntário ou profissional. Ele diz toda vez que a justiça divina nos procura no endereço exato para a execução das sentenças que lavramos contra nós próprios, segundo as leis de causa e efeito. Se nos encontra em serviço ao próximo, manda a divina misericórdia que a execução seja suspensa por tempo indeterminado. Ou seja, quando estamos em trabalho ao próximo, servindo, a nossa pena, o nosso sofrimento, a nossa expiação é amenizada,
porque nós já estamos num processo de resgate. É a fala de Pedro: o amor cobre uma multidão de pecados, né? Então, a lei de causa e efeito está acoplada à lei de amor. Ela não é independente, né? São as leis divinas e a lei de amor rege as outras leis, vamos dizer assim. Então, Deus é misericórdia, como você lembrou, Kátia. É amor, é misericórdia. Então, eu tenho que arcar com os meus atos? Tenho, né? Como o Guilherme bem lembrou. Mas como? Conforme a minha maturidade moral, conforme o meu conhecimento, né? A quem muito é dado, muito será pedido, conforme a minha oportunidade de resgate, e ainda posso resgatar servindo ao próximo. Por isso que lá no livro dos Espíritos, no livro terceiro, Leis Morais, os Espíritos dizem que o trabalho é uma expiação. Então eu posso expiar, ou seja, resgatar, responder, reparar atos equivocados do passado através do trabalho profissional, né? Então eu posso ser, por exemplo, um médico. Eu estou de alguma maneira espiando, talvez, né? Não, genericamente não todos os casos, mas muitos. Eu posso estar trabalhando no bem, um professor. Ele pode estar resgatando, né? Um advogado, um engenheiro, um arquiteto, um padre, um pastor, né? Então são várias oportunidades de trabalho que eu posso estar resgatando, até ganhando um salário para isso, né? Eu faço sempre essa observação. Estamos resgatando e sendo pagos para isso ainda, né? Então veja como a misericórdia divina, ela nos oportuniza situações de resgates. O que a gente precisa lembrar é assim, olha, se não fosse a lei de causa e efeito, né, vamos supor que ela não existisse, o que aconteceria com a gente? Ou céu ou inferno por um erro cometido, né? Então a gente comete um erro, que é um pecado, alguém tem que tirar o nosso pecado, que no caso seria o Salvador, que é Jesus. E eu vou para um céu. Se eu não me converter, eu não me batizar em determinada crença religiosa, eu não vou para esse céu, né? O que a gente respeita profundamente, mas que, veja, pense comigo, amigo ouvinte, as pessoas existem na humanidade, a humanidade existe há milhões de anos. Há milhões de anos a humanidade existe, ou pelo menos como Homo sapiens há 100 mil anos. Jesus veio há 2.000 anos. Então, desses 100 mil anos para trás, até 2.000 anos, muita gente passou pela Terra e muita gente errou. E não tinha um salvador para essas pessoas, porque Jesus só veio há 2.000 anos, né? Mesmo na época dele, nem todo mundo teve acesso à informação do Evangelho de cara, de início, porque as comunicações eram muito lentas, eram muito precárias. Mesmo na época dele, poucas pessoas tiveram contato com a mensagem ao ponto de se converterem. E ainda assim não havia um marco, não havia um batismo, né? Só foi surgir uma conversão literal, um batismo no século IV, né? Com a formação do catolicismo. Então não é compatível essa tese da salvação literal com essa visão de Jesus que nos traz um Pai de amor e bondade, né? A gente respeita essa informação, essa tese, mas entendemos que não há condenação. Deus não condena ninguém. Jesus diz isso. Nenhuma das minhas ovelhas se perderá. O que há são oportunidades. Então, a lei de causa e efeito, ela nos mostra a oportunidade de resgates, correções, reajustes, reparação que nós fazemos com as nossas atitudes. Ainda assim, ó, a palavra reparação, ela vem do reparar, né? Que o reparar pode ser corrigir, mas também pode ser observar. Então, quando eu falo repare, eu posso estar falando para um funileiro, né? Repare o meu carro, por favor. Ou eu posso falar para você, olha, repare na sua vida. Então, reparar também é observar, né? Então, observe a sua vida. Como têm sido as suas atitudes? Como você pode reparar o que tem feito, né? Ou melhorar para não precisar passar por dores futuras? É uma outra visão também, né? Da gente ter liberdade com responsabilidade. E eu acho que assim também nesse ponto tem a primeira questão do Livro dos Espíritos que ele fala que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, mas além disso, né, Jesus vem dizer que vós sois deuses. Então nós também temos essa capacidade de criador. Claro que não o criador como Deus, né, tem a capacidade de
criar tudo que ele criou, mas nós somos capazes também de criar o nosso cotidiano, a nossa vida, a nossa evolução, né? E como o Osmar falou, essa relação de sofrer, né? De evoluir através da lágrima ou evoluir através do suor, não vem de Deus, vem de nós mesmos. E isso é muito mais prático, muito mais eficiente quando nós temos a consciência dos erros que nós cometemos, então das causas, dos malefícios que nós causamos. E se nós temos consciência disso, se faz muito mais fácil e muito mais obrigatório reparar todas essas causas, e todas essas consequências, esses efeitos de nossas ações. Então, o espírita, ele tem, agora aqui direcionando uma mensagem, né, mais concreta ao espírita, de não achar que o mal que eu passo, ou então as dificuldades pela qual eu estou passando, é causa de uma outra vida minha, é uma causa de malefícios que eu tive do meu passado. Nós temos que pensar no agora, né? O que eu faço no meu agora que pode gerar novos efeitos, né? Quais são as ações que eu estou tomando que podem causar, é, é, gerar consequências que podem até mesmo agravar a minha evolução. Então, nós, como espíritas, nós não devemos esquecer que somos eternos, é, mas também não devemos esquecer da nossa vivência atual. E sempre estar agora consciente e e reparando tudo e qualquer eh, eh, equívoco, todo ou qualquer deslize, vamos dizer assim, que nós estejamos, né, cometendo, e evitar, né, qualquer mal que nos acometa futuramente. Eu acho que a palavra-chave agora desse momento que nós estamos falando agora é escolha, né? Quais são as escolhas que nós estamos fazendo? Isso que é o mais importante no nosso presente. Nós já temos consciência, já temos conhecimento, e diante disso, quais as escolhas que eu faço? Porque se as minhas escolhas estiverem pautadas no bem, estiverem pautadas nas leis, serão escolhas certas, corretas, né? Então, se perguntar, né, se aquilo que eu estou escolhendo está causando mal a mim, se a minha escolha vai causar mal a outro, né? Então, são perguntas que... Porque viver na ilusão, nós já vivemos por várias existências. Então, hoje, nós estamos querendo viver conscientes. E viver consciente precisa de reflexão. Então, antes de tomar qualquer decisão, se perguntar, né? E aí, nós teremos decisões mais assertivas, e aí estaremos utilizando verdadeiramente o nosso livre-arbítrio. Porque utilizar livre-arbítrio não é assim, eu sou livre para fazer qualquer escolha. Na verdade, não é isso, né? Livre-arbítrio no dicionário, ele vem assim: oportunidade ou possibilidade de tomar decisões por vontade própria, seguindo o próprio discernimento e não se pautando numa razão, motivo ou causa. A palavra discernimento é muito importante, porque o que é discernir, né? Nós já conseguimos discernir entre o bem e o mal, né? Por isso que eu falei da reflexão, de nós, antes de tomar uma decisão, refletir se isso é algo que vai causar mal a mim ou a outrem. Então, nós adquirimos o livre-arbítrio, né? Quando a gente atinge um patamar evolutivo, que permite, assim, o espírito, né, no reino humano, ele conquista essa faculdade do livre-arbítrio e passa a ter essa liberdade de escolha, né? Por isso que a gente fala, é artífice do seu próprio destino. Então, nós vamos construindo, na verdade, o nosso destino. Por isso que não dá para a gente ficar assim, olha, o que será que eu fiz no passado? Não, nós estamos fazendo isso agora, no presente. O que foi do passado, claro, há resgate, há oportunidades de se alinhar a essas leis.
Mas isso só acontece no presente. Então, se eu ficar pensando só lá no passado ou só no futuro, eu não vivo o presente. E é no presente que eu vou fazer novas escolhas, né? Através desse livre-arbítrio. Lembrando que nós somos espíritos, né? Então, quando eu falo eu, quando você fala eu, né, Kátia? Quando eu falo eu estou falando do meu eu espírito que sou. Então, escolhas que me beneficiem como espíritos, não como corpo. Porque muitas vezes a gente pode pensar, eu faço uma escolha que seja conveniente para mim. E às vezes não é conveniente para o próximo, prejudica o próximo, né? Então a gente tem que pensar hoje como espírito, o que é uma escolha benéfica para mim como espírito e o que é fazer o bem. Fazer o bem sempre será benéfico para mim e para o meu semelhante. E ainda olhando a lei de causa e efeito, e depois a gente vai falar de reencarnação, né, que é uma ideia acoplada à lei de causa e efeito, porque a lei de causa e efeito necessariamente precisa da reencarnação para funcionar, né, para existir. Então, olha a bênção divina que é eu entender as causas das minhas aflições, que está lá no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Bem-aventurados os aflitos, causas atuais e anteriores das aflições. Então, as nossas diferenças individuais, as aparentes injustiças que nós enxergamos na humanidade, com pessoas com tantas dores e dificuldades, crianças muitas vezes, pessoas desorientadas, pessoas com enfermidades, as grandes tragédias, né, guerras e tudo mais, ao passo que outras pessoas, em uma aparente tranquilidade, que aparenta ser uma grande injustiça de Deus, né, deixar que pessoas passem por tantas dores e outras que não, isso se explica pela lei de causa e efeito e pela reencarnação. Então Deus não está aleatoriamente distribuindo dores e sofrimentos para uns e tranquilidade para outros. Não, ele criou as leis físicas e as leis morais. Nós estamos inseridos nessas leis. Então, dentro dessas leis, nós somos regidos pela liberdade de escolha, pela lei de causa e efeito, que nos convida a arcar com as responsabilidades de nossos atos, e pela lei de amor, que nos proporciona oportunidades diversas para nos ressarcir perante a própria consciência. Bom, eu queria só fazer uma pergunta aqui, eu sei que a gente está chegando ao fim, mas em algumas filosofias e religiões, se tem o conceito de karma. A gente pode falar que a lei de causa e efeito tem relação com esse conceito ou não? Então, o Espiritismo não adota essa palavra karma, que vem do hindu, que dá a ideia de uma condição imutável, né? Então é o karma da pessoa, ou seja, a pessoa tem que arcar, ficar eternamente, ou ficar enquanto ela estiver viva naquela situação, naquela condição. Nós entendemos que as consequências dos nossos atos são para nós enfrentarmos, tirarmos as lições e superarmos. Então não é para eu ficar estacionado no problema pensando, mas é um resgate do passado, mas é uma prova que eu tenho que passar, é. Então isso é a ideia da resignação e da humildade, da não revolta, né? Mas eu preciso também buscar a superação, porque isso também é um crescimento para o espírito, né? Então se eu tenho uma dificuldade, eu tenho por obrigação buscar superá-la. Seja ela uma enfermidade, uma limitação qualquer que eu tenha, né? Ou então uma situação que eu tenho uma dificuldade moral, por exemplo, em relacionamentos com o próximo, eu tenho muito arrogância, muito orgulho, com isso eu sofro muito, né? Enfim, são várias situações que eu tenho, mas é a minha condição. Mas eu estou espiando, então eu tenho uma doença e é uma expiação. Ok, pode ser mesmo, a gente não pode cravar sempre, né? Toda doença é uma expiação, toda deficiência mental, física é uma expiação, não necessariamente. Mas eu tenho sim por obrigação buscar superar dentro dessa ideia da humildade e da resignação ativas, que tenham também a fé, que tenham também a esperança, que tenha também o uso da inteligência, né? Os recursos da ciência, que vão me ajudar a superar isso. Então, essa é a diferença, né? Entre a ideia do karma, que aparentemente não é possível ser mudado, mas com a nossa ideia de que a gente tem que buscar sim a solução quando ela exista. E a humildade e a resignação para entender essa condição nossa sem revolta, né? Nós estamos chegando ao fim de mais um episódio.
de Espiritismo em 30 Minutos. Queremos agradecer a Mayra Galdino pelo e-mail que nos enviou com algumas dúvidas. Estamos preparando uma resposta para ela, né? Foram dúvidas referentes ao último episódio que a gente teve sobre a desencarnação e a passagem para a vida material. E nós encaminharemos uma resposta para você, Mayra, logo menos. Ela que é de Rio Branco, no Acre, nosso podcast atravessando fronteiras estaduais e internacionais, né? Muito bom. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, pelas reflexões de hoje. Desejo a todos uma ótima semana com ótimos estudos e ótimas reflexões. Um abraço. Abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Um abraço a todos. Tchau, tchau.